Sentados, irmãos e irmãs. No evangelho que nós lemos, se não me engano, ontem ou anteontem, o Senhor permitiu que acontecesse com José, que ele fosse sequestrado, fosse vendido aos egípcios, permitiu que muita coisa ruim acontecesse na vida de José. Mas tudo isso fazia parte de um plano de Deus, de um projeto de Deus. José é aquele administrador que caiu nas graças do faraó, pela capacidade que Deus lhe deu, e administrou as coisas do faraó tão bem, que ele ficou sendo a segunda pessoa naquele império. Estava abaixo somente do imperador, do faraó. E quando veio a fome sobre aquela região, José tinha administrado tão bem que tinha muita coisa nos estoques. E as pessoas vinham de fora comprando para comprar mantimento, porque a fome era geral. E foi José que salvou o povo de Israel. Ou seja, Deus sempre tem um propósito naquilo que nos acontece. Pode ser a pior coisa do mundo, mas Ele sempre tem um propósito. Ele sempre tira um bem maior daquele mal. Com Moisés a mesma coisa. Deus sempre teve um projeto para Moisés. E ele foi colocado no rio Nilo e foi encontrado pela filha do faraó. E o resto da história nós já conhecemos. Moisés que guiou o povo durante 40 anos pelo deserto, que lutou contra o faraó quando teve as 7 pragas no Egito. Então, para tudo Deus, para todo mal, Deus tem um bem maior para tirar. A mesma coisa pode ser na tua vida, na minha vida. É porque a gente tende a olhar para nossas dificuldades como se fosse a maior dificuldade do mundo, como se só nós tivéssemos passando por aquilo, ou que Deus nos esqueceu. Mas Ele permite sempre para tirar um bem maior. Talvez esse bem maior não seja o que você quer. Talvez esse bem maior é a sua salvação. E que bem maior? É a sua salvação. Ou seja, a gente tem sempre que pensar nisso. O que eu vou tirar desse sofrimento? Pede discernimento para Deus, por Espírito Santo, sobre essa sua dificuldade, essa sua luta. Com certeza Ele quer tirar um bem maior disso aí. Talvez você não alcance isso nessa vida, mas alcançará para a vida eterna. É porque a gente, quando está passando por dificuldades, a tendência nossa é sempre olhar só para o lado ruim das coisas. Você não tem, às vezes, capacidade de olhar nos mínimos detalhes aquilo que está acontecendo e enxergar ali a ação de Deus. E para nós, que às vezes queremos só viver no bem bom, a gente se acostuma com o bem bom. Quando a gente se acostuma só com o bem bom, você cada vez mais se torna incapaz de ver a ação de Deus na sua vida. Ou seja, de maneira muito prática, para a gente entender melhor. Quando você está por cima da carne seca, que tem muito dinheiro, que está tudo uma maravilha na sua casa, que você tem paz na sua família, quando está tudo bem, você se esquece de Deus. Não estou generalizando, mas a grandíssima maioria se esquece de Deus.
Infelizmente, a grande maioria só se lembra de Deus na dificuldade. É aquela chamada fé de conveniência. Essa cidade aqui, Cafarnaum, que menciona nessa leitura, Jesus morou lá há muito tempo. A própria cidade dele, em Nazaré, onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Quando ele esteve lá em Nazaré, as pessoas não acreditavam. É aquele velho ditado: santo de casa não faz milagre. Isso, para nós, na nossa realidade hoje, nos mostra também que às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Não se dá conta do quanto a sua vida é maravilhosa. Pode não ser aos olhos do seu vizinho, mas é maravilhosa sim. Só o fato de você estar aqui já é uma maravilha. A sua vida é um milagre. E por que não valoriza isso? E por que não enxerga a ação de Deus nessa sua luta, nessa sua dificuldade? Ele não vai te dar nunca, não vai permitir nunca uma tentação ou um mal que você não possa superar. Tudo é de acordo com a vontade dele e no tempo dele. Basta você fazer um pequeno esforço para enxergar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.